Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Boa tarde, queridos ouvintes e ouvintas e web espectadores da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CT, esse aqui que a gente está conversando com vocês. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e nos acompanhar também nas redes sociais, que é para não perder nadinha, certo? Bom, dito isso, finalizando agora, né, o mês da consciência negra, nós aqui do SINDI-CT na Cultura, além de promover diálogos e reflexões acerca, né, da luta por igualdade racial e políticas públicas para a negritude joseense, a gente quer também homenagear personalidades negras da nossa cidade, pessoas reais que atuam na promoção da equidade de gênero, racial, e que, de alguma forma, impactam positivamente nas realidades. E, para isso, hoje eu recebo ela, maravilhosa, que é assistente social, pós-graduada em gestão pública e sociedade civil, e por aí vai. Na verdade, o currículo dela é bem extenso e a gente vai conversar bastante sobre isso hoje aqui. Rosa, minha irmã, chega para cá, seja muito bem-vinda. Olá, Meire, tudo bem? Bom Tudo dia a bem. todos os espectadores da SINDI-CT. Queria dizer que é muita alegria poder estar aqui hoje, principalmente conversando com você, Meire, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração fora nossa amizade. É muito bom estar aqui, né? Eu acho que, para quem não me conhece, sou a Rosa Miranda, 62 anos, mãe, avó, né? Sou assistente social, pós-graduada em Direitos Humanos. Também sou presidente do Instituto Lélia Gonzalez. Eu fundei esse instituto juntamente com outras pessoas e presido, né? E sou secretária de combate ao racismo e por aí vai, né? Mas eu acho que é importante dizer que eu sou a Rosa Miranda, que vem lá do Piauí, de Floriano, filha de Otília Rodrigues de Miranda, porque sem ela hoje eu não seria nada. Aliás, eu não seria nada sem ela, né? Então, é isso aí. Vamos conversar. É isso! Rosa, a honra é toda minha, é nossa, né, de poder ter você aqui. A gente passou aí por um período bem complicado, que foi esse período da pandemia, que infelizmente a gente percebe que ainda tem os resquícios aí, volta e não volta a pandemia, mas foi um momento bem difícil. E além disso, também você teve alguns problemas de saúde, né, o Rosa? Então, ter você aqui, eu quero até que você fale um pouco sobre isso, mas ter você aqui é mais que uma honra, né? Assim, na verdade, eu sei a mulher porreta que você é, eu acreditei bastante, orei bastante para a sua melhora. Que bom que, né, que você superou mais essa aí, porque a vida da mulher preta, a mulher preta periférica, é isso, né? Vencendo desafios o tempo todo. E aí, esse foi mais um desafio, Rosa? É verdade, viu? Eu posso te assegurar que esses últimos 4 anos não foi nada fácil a vida da gente, né? Especificamente para mim, a descoberta do lúpus, aneurisma, né? Da aorta dissecada. E agora, em 2022, eu tive no começo do ano Covid, cheguei a ser internada, e em maio eu sofri a cirurgia, que eu já esperava há 4 anos, né? No início eu achei que seria muito fácil. Só aí eu descobri que foram 79 dias de internação, sendo 35 na UTI, né? Nos primeiros 20 dias eu não tinha consciência do mundo, estava totalmente entubada, mas graças a Deus, graças a meus familiares, eu passei bem, né? Foi difícil um período em São Paulo, ainda está sendo porque eu me recupero ainda,
mas eu posso lhe assegurar que estou ótima. Dizer que para as pessoas que não é fácil ficar internada. E no meu caso, eu não falava e nem ouvia, né? Então, dependia de tudo. Também não andava. Então, minha vida era bem difícil, bem difícil. Mas desde que eu vim para casa em agosto, né? Comecei a fisioterapia e hoje eu já me sinto bem. Ainda não tenho o meu total equilíbrio para dirigir, para escrever totalmente ou sair sozinha na rua. Mas eu estou ótima. Muito obrigada a todas as pessoas que oraram, que rezaram por mim, que contribuíram. Obrigado principalmente aos meus familiares, que nunca me deixaram só nem um minuto. Obrigada a você também por essa oportunidade. Nossa, é isso, Rosa. Assim, é incrível poder estar falando contigo. Quando eu soube, eu fiquei realmente assim em estado de choque, porque a gente vai, né? A gente vai tendo a nossa vida, e aí nessa pandemia acabou que, de certa forma, a gente se afastou de todo mundo por conta do isolamento, né, necessário. Então, assim, as notícias elas vão chegando, foram chegando, né? E a gente foi se adaptando. Mas eu confesso que quando eu recebi a notícia que você estava internada, eu fiquei realmente assim bem, né, na UTI e tal, eu fiquei bem, né, apreensiva. Mas é isso, eu acho que você é uma mulher muito incrível que faz muito, fez e faz muito, né, por toda por todo um povo, toda uma história, né? Então eu acho que eu acredito muito na lei do retorno, né? Como a Ari fala, aquela coisa da causa e efeito, né? Você planta, você colhe. Então eu tenho certeza que Deus, os orixás, seja, né, quem for, né, de acordo com a fé de cada um, eu tenho certeza que todas as pessoas mandaram bastante vibração positiva e graças a isso, graças a Deus você está aqui com a gente. Que bom, graças a Deus mesmo. Ô Rosa, eu quero já aproveitar e te agradecer, né, em meu nome, em nome de toda a equipe do CT na Cultura e, claro, dos nossos web espectadores também, das nossas ouvintas, dos nossos ouvintes, né, pela sua presença aqui. E também gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, já vamos entrar aí nesse assunto, né, nas perguntinhas. Por que assistência social? Quando que você falou assim, vou cuidar de pessoas? Porque eu acho que a assistência social ela tem muito a ver com isso, né? Tipo assim, a maioria das pessoas que eu vejo falar, vou fazer serviço social, é porque realmente tem essa coisa de cuidar do próximo, né? De cuidar do outro. Quando que você teve esse start, Rosa? Então, eu diria que eu nasci com isso, porque ainda criança, adolescente, eu tinha mania de reunir as pessoas perto de mim. É importante falar que o silêncio me incomoda, né? Eu não gosto muito de gritos e barulho, mas eu não gosto do silêncio. Então, eu prefiro o meio termo. E desde criança eu sempre tive essa aptidão de estar com as pessoas. Não tinha muita noção do cuidar, mas socorria todos que precisava. E no decorrer do tempo, vindo para São Paulo, sendo mãe, estando na creche do Vila Tatuba, Instituto Flávio Lenze, eu pude perceber as dificuldades. Foi ali que eu realmente senti, porque eu vim para São Paulo, morava em casa de família, então, de alguma forma, eu tinha comida, eu tinha um lugar para dormir, eu não me preocupava com isso. Mas quando eu vim para São José pagar aluguel, um lugar para deixar minha filha para eu trabalhar, eu comecei a sentir a opressão. E aí eu via de manhã aquele monte de mães necessitando ali de vaga na creche e não podia entrar, porque não é chegar e deixar entrar. E eu, de alguma forma, eu dizia, Deus, eu fiquei 3 meses só na fila, já consegui, graças a Deus, né? E então demora tanto, e aos poucos eu fui me inteirando, né? Por que não tinha creche, por que tanta mãe na fila. E aí uma coisa começou a me chamar também a atenção, as mulheres que estavam ali, todas eram negras, né? Todas mães solteiras, eram poucas as casadas, então era muita dificuldade, era muita informação, mas eu sabia de uma coisa, eu precisava dividir com aquelas mães o passe para ir trabalhar, e muitas vezes elas não tinham, dependia de alguém ali para ajudar elas a chegar no serviço. Eu também sofri isso. Muitas vezes eu não tinha um passe, então as mães me davam. E foi ali que não é assistência social, mas a necessidade de cuidar. Com o tempo, as pessoas sempre, muitas vezes me apresentavam como assistente social, dizia.
E aí eu decidi então, fazer o curso de assistente social, porque eu já fazia uma coisa que assistente faz, é a preocupação com as pessoas, procurar saber o que elas mais necessitam, onde encaminhá-las e ajudá-las. Então, acho que esse é o principal papel da assistente social, quando elas saem de si para se preocupar com a vida dos outros. Porque ser assistente social não é se formar, receber e estar na prefeitura, mas ser assistente social é assistir realmente quem precisa. Então, eu sempre fiz isso, né? Eu acho que daí não tinha outra opção a não ser fazer a formação, receber o certificado, já que o Brasil é tão fundamental o certificado. Rosa, então, como a gente estava conversando, né? E aí a gente vive num país que, infelizmente ou felizmente, às vezes a gente precisa do currículo, da certificação da universidade para comprovar, né, a habilidade para fazer um certo tipo de serviço que muitas vezes a gente já faz, né? No meu caso, por exemplo, e no caso de muitas outras mulheres que eu conheço, né, manos também, que já fazemos um serviço de assistência social, já fazemos um serviço, às vezes, até de psicologia, né? Mas, enfim, a gente sabe que para você adentrar algumas esferas aí, você tem que ter essa certificação. E, assim, que bom que a gente conseguiu, né, no governo anterior, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, ter essa facilidade também para que mais jovens, né, pretos, periféricos, pudessem se formar e garantir, né, essa oportunidade de ingressar, seja numa prefeitura, numa empresa, né, trabalhando, né, com essas questões, porque eu acho muito válido, né, que os assistentes sociais que vão trabalhar, as assistentes sociais, os assistentes sociais que vão trabalhar para o povo, sejam pessoas do povo, né? E aí precisa ser garantido o direito ao estudo dessas pessoas, porque senão não tem como, né? Então, assim, que bom que, de certa forma, a gente está tendo esse direito preservado a partir das políticas públicas de ensino. Rosa, você é ex-secretária, né, estadual de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores, falando em política, né? Como foi e qual é a importância dessa secretaria? Então, Meire, ser secretária estadual é um compromisso muito amplo, né? Você não é só... Eu fui secretária há muitos anos de combate ao racismo municipal, sempre atuei na secretaria estadual como um membro do coletivo, né? E até que chegou a hora de pleitear a minha vaga como secretária. É uma disputa grande. Eu posso lhe assegurar que ser secretária estadual do Partido dos Trabalhadores ou secretária nacional não é uma eleição simples que você vai ali e vota. Você tem que percorrer o antes, né? Visitar as cidades do estado de São Paulo, conversar com cada liderança, garantir que ela leve seus filiados para votar no estado, o que não é nada fácil. Você tem que arrumar muita estrutura para garantir que esse povo vá votar, além de preparar toda uma pauta da qual você vai defender. Então, durante o meu período de secretária, eu tenho muito, mas muito orgulho, porque a secretaria necessitava dar uma recachutada. A gente estava com um curso de formação em andamento e eu coloquei esse curso para funcionar. Visitei muitas cidades, não digo milhares, mas eu acho que eu cheguei a visitar quase 30 cidades de São Paulo, né, fazendo campanha. Depois de eleita, fiz questão de voltar nelas, levando curso, levando formação. Todas as oportunidades que eu tive, eu dei principalmente ao pessoal do interior, porque nós participamos muito ativamente, mas nunca assumimos a secretaria. Então, foi uma grande experiência, não só com os cursos, mas de trabalhar com as pessoas, de conhecer novas pessoas. Eu me considero uma pessoa... o tesoureiro da época do PT, ele brincou comigo, eu disse para ele que precisava das passagens para visitar a cidade. Ele falou, mas você não está disputando uma eleição estadual para deputada, você é só uma secretária. Eu falei, uma secretária com espírito de presidente. Então, eu preciso que você me arrume as passagens, porque eu Maravilhosa. não tenho condição.
E para levar a proposta do meu partido, eu preciso de estrutura. Então, eu precisava de ajuda naquele momento. E foi assim que eu visitei essa cidade, foi assim que, juntas com outras mulheres e homens, nós ganhamos a eleição, fizemos vários encontros. Então, eu tenho muita coisa a falar sobre a secretaria, mas posso dizer que é um ganho imenso, não por ser do PT, mas porque, como secretário estadual de combate ao racismo, você também trabalha os outros partidos, você interfaça com esses outros partidos para que haja sempre a mesma linguagem quando se trata do combate ao racismo. Não ter partido só, você conversa com todo mundo. E eu acho que isso é o mais importante de ser secretário, né? É, essa ligação que a gente tem. Tem uns que acreditam mais, outros que acreditam menos, mas o importante é que a gente se reúne e a gente pensa junto no melhor para nós. Massa, Eu acho então que as políticas, as políticas públicas, no caso de uma secretária, né, estadual de combate ao racismo, ela não vai ficar só dentro do partido ali, ela vai prepassar outros partidos também. Tem esse diálogo, então? sim, com certeza. Ser secretário não é só significa ter o cargo. Você vai poder transitar pelo Brasil todo. Durante o meu período de secretário, eu estive em várias reuniões em Brasília com a secretária estadual, com as ministras Luísa Barrio. Eu consegui uma lei na época que eu fui para São José. Então, eu tive muitas vezes com a Benedita da Silva, né? E você vai conversando, vai interagindo, vai conhecendo as pessoas de outros estados, porque o que acontece? Na hora de decidir as políticas que vai ser aplicada, seja no combate ao racismo, mas seja ela intercalada com as políticas sociais, a de gênero, as políticas indígenas, você precisa ter todo o povo dos estados representando seu pessoal. Então, eu nunca fui lá representar a Rosa Miranda. Eu sempre fui lá representar o anseio do Estado de São Paulo. Porque, apesar de você não saber, a Secretaria de Combate ao Racismo, ela não é só de combate ao racismo no Estado de São Paulo, e outras etnias. Então, os indígenas podem votar. Então, quando você se torna uma secretária estadual de combate ao racismo, você também está representando os povos indígenas, os povos estrangeiros, porque eles podem votar, mas você não precisa somente do voto deles, você tem que defender os direitos deles. Então, uma secretária ela vai muito além do nome que ela oferece. E eu pude constatar isso pessoalmente, né? Onde tive essa oportunidade de estar presente nesses lugares, né? É muito bacana. Eu costumo dizer que todos os militantes daquele determinado segmento que atua têm que se candidatar, têm que participar, porque para você talvez eu não seja uma boa secretária, mas a melhor forma de ser é você se colocando, né? Se candidatando para ser. Porque eu acho Total. que a experiência faz com que a gente seja melhor ou mais ou menos, né? Porque eu acho que pior não tem. Sempre é do mais ou menos para o melhor, para o ótimo, né? Eu acho que não é nada fácil ganhar uma eleição. Não, com certeza, imagino que não seja, ainda mais a nível estadual, né? E nesse pé também, você dirigiu o Departamento de Igualdade Racial, né, o COMPIR, que foi de 2013 a 2016, e inclusive nessa época aí eu fui uma das conselheiras, né, você me convidou, e, bom, no meu caso foi mais de forma superficial e tudo mais, né, embora já muito amante da luta, né, e das causas, mas eu acho que foi assim uma oportunidade bem importante mesmo assim para eu conhecer um pouco mais de perto, né, e ter uma percepção mais aguçada dessa luta, né, da luta racial, assim, né, eu e a Preta, a Área, a gente sempre teve isso muito dentro da nossa arte aí, a gente sempre colocou bastante em evidência essas questões, até porque não dá para separar, né, principalmente o rap, o hip hop sendo um movimento, né, que vem das periferias e a gente sabe que as periferias
né? A gente sabe que o gueto em si, ele é majoritariamente negro, então não tem como a gente separar, né, das causas sociais e raciais. Então, assim, foi bem importante. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi, né, esse seu mandato lá durante, né, esse tempo aí no Departamento de Igualdade Racial, e também que você falasse um pouquinho, né, da importância, e teve uma época, inclusive, que aí, né, foi falado que estava fechando esse departamento, a gente ficou bem triste, inclusive, porque, poxa vida, né, foi uma conquista, e aí, assim, é um retrocesso, né? Queria que você falasse um pouquinho de tudo isso, Rosa. Então, Meire, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que tenho algumas oportunidades, né? E eu procurei aproveitar essas oportunidades. Então, durante muito tempo, e até hoje em São José, a gente luta por políticas públicas, porque essa questão do social não é só social, ela também entra o racial, porque a gente, os pobres, sabe que os mais pobres são negros, né? Então, a gente sempre fez uma luta muito grande. Então, todas as eleições, a gente é, primava por uma pauta onde o candidato a prefeito colocasse nos seus 13 pontos a construção de uma secretaria de combate ao racismo. Durante muito tempo ela foi rejeitada ou ela não foi levada tão a sério quanto a gente gostaria. Até que nesse último mandato o Carlinho assumiu com a gente, né, o prefeito, antes de ser prefeito, que ele se elegesse, ele implementaria o departamento, não uma secretaria, mas um departamento, para que coubesse os outros departamentos também. E nós ficamos muito felizes, né? Porque já trabalhávamos pela eleição do partido e principalmente depois que ele disse isso e que ele colocou no seu caderno as nossas propostas, a gente trabalhou com mais afinco ainda. Durante a minha experiência como secretário, eu não esperava realmente ser indicado, sabia que eu era um dos nomes de São José, mas existem outras pessoas também, né, até mais antigas do que eu, que poderia assumir esse cargo. E qual não foi minha surpresa quando o prefeito me indicou? Fiquei muito feliz, né? Porque eu acho que eu sou chamada de muitas coisas, de sargentona, de durona, disso, daquilo, mas eu sou uma pessoa que jamais briguei ou discuti com alguém que pensasse diferente de mim pela questão racial, pela questão partidária, até do futebol. Sempre procurei me dar bem com todo mundo. E essa experiência foi ótima, porque a gente tem muitos acertos, né, muitos erros, e a gente vai tentando ali, junto com todo mundo, melhorar. E uma das propostas que eu tinha era a construção, né, da gente fazer o Conselho Municipal de Educação. Esse conselho foi extremamente desgastante até ser aprovado, porque deu para sentir ali, no início, a gente tinha muita rejeição das pessoas que não acreditavam no nosso trabalho. Então, a gente procurou trazer todo mundo, capoeira, cultura, a cultura diversa, em todos os seus momentos, né? Uhum. Trouxemos também a educação, trouxemos a música, trouxemos todo mundo para trabalhar com a gente. Trouxemos os indígenas, né? A matriz africana. E aí, diante de todo esse universo que a gente trabalhou, levando os projetos para as escolas, para os bairros, fazendo as atuações ali mesmo onde a gente ficava, nós criamos o conselho, do qual você fez parte. Eu tenho que dizer que não foi fácil, porque um conselho municipal ele interfere na lei do município, ele dá opiniões, ele tem que ser respeitado ali na sua integridade. Então, nem tudo que a gente iria fazer era de agrado de um ou de dois. Então, muitas vezes você tinha que se deslocar, falar pessoalmente com aqueles dois, expor a questão, dizer o quanto era importante naquele momento, é, deixar a maioria falar, né? E, e foi ótimo, eu me senti feliz. Após o nosso mandato, sofreu toda essa reviravolta de que não ia ter mais conselho, que não ia ter mais departamento, mas não é verdade.
O departamento existe, ele não tem, com todo respeito à presidenta, né, que é uma pessoa que já trabalhava no mesmo departamento que eu, da cidadania, que muitas vezes esteve junto comigo, né, eu tenho muito respeito por ela. Ela dirige o departamento, o conselho existe, eu não sei como que eles funcionam, porque eu não participo, né? Eu não vejo muita atuação, mas ele existe, tá? Tanto o departamento como você. Eu sei também que um vereador aqui da nossa cidade criou o centro de referência. Então, eu acho que a gente tem que dar voz a todos os negros que querem lutar. Eu não posso falar por dizer como é que está, mas posso dizer para você que existe e que as pessoas têm que procurar, continuar procurando. Para mim, eu optei em fundar um instituto que já existia há mais de 13 anos, a gente só deu vida a ele, né? No sentido de formalizá-lo, fazer uma direção, trazer a público o nosso trabalho. Mas a questão racial ela é pauta a todo momento, seja dentro do departamento, seja fora. O importante é que a gente não deixe essa militância, porque as desigualdades são muitas ainda, né? Então é isso. Exatamente, exatamente. Gente, lembrando que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que é para não perder nadinha. Nos acompanhe também nas redes sociais, certo? Ó, a produção tá deixando aqui no rodapé e vai ficar também na descrição desse vídeo. E acompanhe também as redes sociais da nossa convidada, a Rosa Miranda, maravilhosa, que a gente está deixando aqui também no rodapé e vamos deixar também na descrição. Combinado? Olha só, Rosa, você é educadora em direitos humanos e igualdade racial, né? Nos fale um pouco aí da importância dessa educação, especialmente na infância e na juventude, e me fale se você concorda que a arte e a cultura podem ser utilizados como ferramenta educacional. Eu só não ouvi o último pedacinho, Neide. Refaço. Você é educadora em direitos humanos e igualdade racial. Eu queria que você falasse para a gente sobre a importância dessa educação especial, né, na infância e na juventude, que daí a gente vai falar da própria sala de aula e enfim, da educação dada da maneira que for para crianças e adolescentes e jovens, né? E eu queria que você me falasse se você concorda que a cultura pode e deve ser utilizada como ferramenta educacional, né? A música, a dança, enfim. Se você acha que é interessante e que ela pode. Eu digo isso por conta disso, né, Rosa? Você divide as oportunidades, né? Então, assim, acho que até isso que te faz essa mulher grandiosa que você é. Então, você traz todo mundo. E como você estava falando agora, eu lembro bem do conselho, né? Eu lembro bem dessa época, o quanto você ali se emaranhava com as culturas, né? Com toda a galera, com toda a força que fosse possível, né? De fato. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Se é importante, como que você vê essa importância? Então, Meire, em relação à infância, à primeira infância, né, da criança, eu acho que a criança ela já precisa de uma atenção muito especial desde a hora que ela é gerada. Se você decide ter esse filho ou filha, você tem que estar preparada para ser, no caso, mãe, com carinho, sabendo das suas responsabilidades, sabendo que durante muito tempo você perde a sua vida, né, para cuidar da próxima. Então, acho que tudo isso já é um amor sem limite, né? Você se esforça o máximo. A criança ela precisa de muita atenção, ela precisa de carinho, e ela precisa principalmente de alimentação, mas ela precisa também de regra. Então, eu tive 4 filhos, eu fui uma mãe bem rígida, uma mãe que criou seus filhos na creche, mas que os meus filhos, todos os 4, no segundo ano primário, eles todos já sabiam a matemática, porque eles tinham que estudar, eles tinham que aprender, eles tinham que ser melhor do que eu. Eu terminei o segundo grau e vim embora para São Paulo, não porque a minha mãe
não tivesse condição de me sustentar, porque com todas as dificuldades eu era uma criança bem alimentada. Então, eu sempre procurei fazer com que os meus filhos nunca sentissem fome, ou não andasse rasgado, ou não andasse perambulando pela rua. E olhando para os meus filhos, eu pensava nos filhos dos outros. Então, não é fácil criar criança. Hoje não se bate. Eu não fui uma mãe que batesse tanto nos filhos, mas eu fui uma mãe que exigia muito dos filhos. Nunca gostei do castigo. Beliscar, puxar a orelha, essas coisas não faz parte da mim. Mas eu sempre tive horário para entrar, para chegar, para dormir, para sair, para comer, tinha que dar satisfação. Hoje, infelizmente, a gente não vê isso. Também nunca tive reclamação nas escolas. Então, a gente vê que hoje o mundo é diferente, você tem que se adaptando a ele. O que a gente vê são jovens mais sofridos, que já acompanham desde muito cedo o alcoolismo, a violência dentro de casa, a falta de alimentação, de oportunidade, o jovem que mora na favela, que não tem onde brincar, né? Esse jovem tem muito o que produzir. Ele vai para a escola sem alimento, chega lá esperando a hora de comida, não tem como você exigir do jovem que ele aprenda alguma coisa se ele está com fome. Eu diria que a gente vive, a gente come para viver, não vive para comer. Mas quem está com fome não pensa a não ser no alimento, não produz, não sai nada, então você não espera. O Brasil que a gente tem hoje, ele não oferece muitas oportunidades. Se você é negro, pobre, mora em periferia ou está na rua, fica mais distante cada vez, e se aproxima cada dia de você. É a miséria. Então, não dá para jogar os pais, os professores, de como está hoje. Naturalmente, que eu sou totalmente contra os alunos vingativos, como é o caso ontem do Espírito Santo, o ex-aluno lá entrou, matou os professores. E a gente tem acontecido isso muito no Brasil. Sou totalmente contra, sou a favor de que essas crianças paguem pelo que fazem, porque a vida ela é muito sagrada. Mas, ao mesmo tempo, tem que entender também por que esse jovem fez isso, né? Por quê? Porque hoje, Meire, eu vou dizer para você que bom que você não é mais uma estatística, que bom que você é uma pessoa bem aprumada e direcionada na vida através de sua música, através do seu programa de rádio, através de quem você é. Eu sou uma pessoa que sempre procurei, como você mesmo disse, olhar para todos os lados. Eu sou católica, fui criada na Igreja Católica, no entanto, não tenho nenhuma dificuldade ir na Assembleia de Deus, na Batista, ou no Terreiro de Umbanda, ou na Quibanda. Porque, para mim, todos são povos que necessitam de atenção, que têm desejos, que têm necessidades. Muita gente me critica, mas você vai na Umbanda, você vai... Sim, vou, porque é lá onde tem uma pessoa que está precisando de apoio, a religião dela, porque eu costumo dizer o seguinte: eu tenho amigos, tenho conhecidos, tenho colegas. O que você faz da sua vida particular não me interessa. A forma como você age é que vai influenciar um pouco na minha decisão, porque eu me aproximo de quem quer ajuda e ajudar. Aqueles que querem apenas fazer mal, eu procuro me afastar, porque eu acho que a gente não muda as pessoas. A gente as orienta, faz elas pensar, refletir. Agora, a mudança está com cada um. Então, eu diria que, seja na infância, seja na adolescência, ou mesmo na fase adulta, precisamos ter o tempo todo esse cuidado, né? Porque ninguém é vagabundo, totalmente vagabundo, porque quer. Ninguém é alcoólatra totalmente porque quer. Também a violência não é violento o tempo todo porque quer. Uma das minhas lutas é essa questão de gênero, né? Sou contra a violência contra a mulher, o feminicídio, porque eu acho que nós trabalhamos muito, nós não somos obrigadas a ficar nessa situação que os homens querem, né? Eu ia falar em relação à música, ao rap, em relação à poesia. Tive a oportunidade de conhecer muitos poetas, né? Embora eu tenha dentro de casa, eu considero que tenho dentro de casa um grande poeta, que é o Diego, né? Que Sim, também abraço, Diegão, Cavaleiro Andante. tem o Caio, que canta rap,
que é beatbox, né? Então, eu sou uma pessoa feliz porque eu tô bem cercada. Tenho uma educadora, que é a Carolina, né? Tenho uma administradora, que é a Daniela. Então, juntas, nós fazemos uma boa salada, né? E durante esse período todo da minha vida, né, entre idas e vindas, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos poetas, de músicos, né? Eu costumo dizer que ele costuma resgatar a poesia, a fotografia, né, a dança, o canto. Ele costuma resgatar as pessoas que estão ou se encontram perdidas naquele momento, em dúvida, sem saber o que fazer. Outra coisa também que eu acho muito importante, né, dentro dessa questão, é você levar muito a sério o que você faz, é você não ter vergonha do que você faz. Eu queria só contar um fato para você. Teve uma época no departamento que era novembro e eu fui a uma escola dar uma palestra. E qual não foi minha surpresa, muito boa por sinal, que ao perceber que na sala que eu estava tinha 5 alunos usando uma corrente, era de candomblé. Eles eram alunos, eles eram filhos do candomblé. Mas um deles pediu para falar comigo e falar um pouco da opressão que sentia, né? De como era difícil ali na escola, de como era difícil os amigos, embora a professora desse a maior força, o que garantia a ele ali era a professora. Se eu podia falar daquele assunto. Aquele dia, o meu tema era falar sobre zumbis, sobre Luísa Marim, sobre Dandara. Naquele momento, eu mudei totalmente o assunto para poder falar sobre as religiões de matriz africana, sobre a importância de se usar, de se respeitar a ideia dos outros, a oportunidade, a opção dos outros. Porque no caso das mulheres de gênero, você não tem opção, você tem orientação. Mas no caso das religiões, da música, você tem a opção. E quando eu opto em ser uma pessoa de matriz africana, eu não quero que você aceite que você goste, mas eu quero que você respeite a minha decisão. Então, para mim, aquilo foi muito marcante, porque eu vi ali jovens que cresceram, que foram iniciados e que respeitavam suas religiões, e que tinham que travar uma luta muito grande nas escolas que estudavam. Primeiro, pela sua cor, segundo, por ser pobre, e terceiro, por ser de matriz africana. Então, eu acho que isso é importante para a gente refletir, porque quando você chega em um terreiro para fazer um trabalho, para ouvir, ou mesmo porque participa, eu já estive lá em todos esses momentos, você não encontra apenas pessoas negras, pobres, você encontra todo tipo de pessoa, brancas, ricas, porque ali elas não se escondem. Ali elas são elas, mostram o desejo, a necessidade que elas têm. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? E eu acho que o Brasil, a música, a cultura em si, teatro, música, dança, é o maior resgate que pode fazer ao nosso povo, às nossas crianças. É isso. Eu acho que é isso. Eu sou suspeita para falar. Né? Ô, Rosa, nós estamos caminhando para o final, mas eu queria muito que você falasse do livro Otília, Minha Mãe. Então, menina, esse livro, quando a minha mãe fez 80 anos, eu tinha necessidade de, de mostrar para ela muito mais do que a palavra, mas que todo mundo soubesse do amor que eu tinha por ela, do que ela representava na minha vida. Porque o meu pai morreu muito cedo, ia fazer 7 anos. E eu vi aquela mulher lutar com garras e dentes, ela não quis casar, a opção dela, porque ela dizia que se tivesse que punir os filhos dela, ela mesmo fazia. Então, ela cresceu naquela vida ali, assumindo aquela família, criando, acordando todo dia às 4 da madrugada para ir para o mercado, voltando para casa às 5 da tarde. A gente ia de manhã ajudar ela no mercado, vendia comida, ela vendia comida. E para mim foi muito marcante, porque eu passei minha infância toda no mercado municipal, dividido entre o mercado e os meus sobrinhos.
porque eu, apesar de ter só 7 anos, eu tinha que cuidar dos meus sobrinhos menores, dos irmãos mais velhos e aprender a cozinhar. Então, era uma mini dona de casa. Horrível no começo a comida, até que fui me adaptando. E aos E 80 anos eu hoje, viajei só um parênteses, para e hoje é dona do um dos melhores temperos aí que eu sei. né? E aí eu viajei e falei da Otília, né? Aquela mulher maravilhosa, uma mulher que, na sua seriedade, fazia a gente sorrir muito, uma mulher que tinha uma grande preocupação, porque ela não queria ter filhas mulher, ela não queria ter netas mulher, porque ela era, apesar dela ter nascido em 1922, ela era adepta do casamento, da que a família tinha que ser ali unida, de que a mulher tinha que ficar a qualquer custo, e, por outro lado, ela era uma mulher revolucionária que fugiu para se casar com um homem negro, porque, veja bem, a minha mãe é branca, era branca. Ela se casou com um negro, teve que fugir. Ela não sabia ler, eu tive a oportunidade de ensiná-la. A minha mãe tinha coisas que ela não tolerava, por exemplo, o filho dela jamais poderia levantar a voz para as mulheres, tinha que tratá-la como as princesas. Ela era do tipo de mulher que falava para o filho casado e se ele não obedecesse, ia apanhar. Então, ela teve ótimos filhos, né? Minha mãe, ela conseguiu formar uma família maravilhosa, assim. Nós somos muito unidos, a família é gigante e continuamos do mesmo jeito, velando pela memória dela. E quanto ao livro, eu precisava dizer a todo mundo como ela se comportava, que cada vez que as minhas irmãs e cunhadas tinham mania de engravidar tudo junto. Então, todo mês nascia uma criança, nascia até 4 crianças, né, na família. E a Caramba. mamãe estava no mercado, a minha mãe estava no mercado municipal, chegava um dia, disse, a dona Otília, sua neta nasceu. E ela, ao invés de ficar feliz, como toda avó, né, ela já pegava aquele pano de prato que estava aqui do lado para sacar a louça e falava assim, que diabo, essas mulheres, só sabe parir filha mulher, eu já não aguento mais mulher dentro de casa. Ela, naquele dia, ela fechava a banca de comida mais cedo, vinha para casa, sentava na máquina e fazia um vestido para aquela neta. Oh, Então, era a forma dela demonstrar o amor de o quanto ela estava por mim. amor. Olha. Sempre me perguntava por que ela preferia mais mulheres, mais homens do que mulheres. Ela sempre dizia que ela não queria as filhas dela, mãe solteira, sozinha, para trabalhar, para lutar tanto quanto ela. Ela era viúva, mas ela tinha muito medo que as filhas não se casassem. Mas, infelizmente, a família Miranda, com todo respeito aos homens, eles são todos bem-vindos, porque tem muitos sobrinhos, né? São em torno de quase 200 pessoas diretamente da minha mãe, estamos na quinta geração, moramos todo mundo próximo. As mais distantes sou eu, que está em Brasília, mas a gente está lá o tempo todo. E uma família que quem manda são as mulheres. Quando o homem entra na família, ele já entra sabendo que não vai ser fácil, né? Mas que não tem briga. Nós somos pessoas bem fortes, bem determinantes. Nunca ouvimos falar de violência dentro da família. E o que a gente faz é fazer com que os homens já entrem numa família onde a alegria, a amizade reine acima de tudo, né? E lá não é permitido você dizer, faz da minha janta porque eu estou cansado. Todos estão cansados. Vamos dividir o trabalho. Então, a Otília é isso. A Otília me representa, ela é minha mãe. Eu não sou nada sem ela, tudo que eu sou dependo dela. E eu posso dizer que a minha família inteira se espelha nela, porque era uma mulher pequena, mas de muita fibra, né? Morreu aos 84 anos. Eu fiz essa homenagem 5 anos depois, até para que os tataranetos dela, os bisnetos, que na época ela tinha só 2 tataranetos, para que eles possam conhecer a história dessa mulher maravilhosa. É o Isso tem legado, muito, né? ainda tem alguns livros aqui, né? E a gente vai guardando para quem vai chegando, para quem quer entender. Esse Então é isso. livro, esse livro, ele é um livro familiar ou a gente consegue ter acesso? Ele é um livro familiar, mas que eu
coloquei à disposição de alguns amigos mais distantes, mais próximos, né? Porque este livro ele narra a vida dela, né? Eu A vida da família quero ler esse e a livro. vida dos amigos dela, né? Então você vai ver que no livro tem pessoas, milhares de pessoas de vários lugares, porque a Otília era assim, ela era aquela romeira que todo ano estava no Canindé por causa do Padre Cícero e por causa do São Francisco, mas era também, ao mesmo tempo, uma mãe maravilhosa, que se preocupava em ir para a cozinha para fazer o que a gente gosta, que se preocupava em fazer a costura, vestir a gente, e que ela tinha uma coisa na minha mãe que eu vou dizer para você, ela nunca chorava, ela nunca se lamentava, ela nunca reclamava da vida. Às vezes eu me sinto envergonhada em, por coisas que eu falo, né? Eu acho pouco. E aí eu me lembro dela, eu falei, não, para minha mãe tudo isso era muito. Então eu fui uma criança que tive a felicidade de nascer numa família gigante, numa família unida, numa casa maravilhosa, né? Quando eu digo maravilhosa, que cabe todos nós, né? E até Uhum. vive na casa onde eu nasci, né? Então, essa é a Otília. E se você tiver interesse pelo livro, posso dispor. É uma história simples, mas que a gente dá muita risada, muita risada. Ah, eu quero. Vou aí na sua casa buscar logo menos, hein? A gente combina aquele café. Na verdade, que eu tô devendo essa visita aí faz tempo, né? Ô, Rosa, a gente caminhando aqui para os momentos finais, eu quero, né, te parabenizar mais uma vez por tudo que você é e por tudo que você representa. Então, e aí, só para registrar aqui, né, uma passagem, é, né, assim, das muitas que a Rosa teve na minha vida, né? E aí aconteceram algumas questões, e nessa época aconteceram umas questões, né, assim, de racismo com a minha filha na escola, não sei se a Rosa vai lembrar, e aí teve uma situação que ela não queria tomar banho porque ela falou que princesa, que não tinha princesa negra, né? Não tinha princesa negra, gorda, enfim. Que ela era gordinha quando ela era pequena. E aí eu fui conversar com a Rosa, com a Ari, fui chorar, né? Nossa, a Júlia tá. Eu lembro que minha irmã me ligou chorando, foi aquela comoção, tal. E aí a gente perguntou quem tinha falado e ela falou, né, que eram os coleguinhas de escola, porque as crianças reproduzem, né, o que elas escutam em casa, infelizmente. É, E aí a Rosa foi, eu não sei se você lembra disso, Rosa, mas você foi lá e fez sei lá, um cronograma lá, um documento cheio de coisa, de nome, de link, de coisas, aonde contava a história, né, assim, de princesas, príncipes e reis negros, assim. Eu até fico emocionada, assim, porque eu também não conhecia. E aí eu lembro que eu falei, eu lembro que você falou assim, tão simples quando eu te contei, você falou assim, ué, fala para ela que a gente era reis e rainhas, nós não somos escravos, nós fomos escravizados. E aí eu falei assim, é mesmo? E eu lembro que eu também, e foi um momento assim oportuno de você acabar me educando para eu educar minha filha. Eu lembro que você me passou um monte de coisa assim, falando, ó, mostra isso aqui para ela, mostra a princesa não sei o quê. Então foi muito, eu sempre conto essa história assim, para em vários lugares que eu vou, eu conto essa história, porque realmente depois eu fui descobrir que nós, né, não viemos para cá como, né, a gente não era escravo lá, nós somos escravizados, né? Nós éramos reis, rainhas, príncipes, princesas, né? E eu acho que você tem essa representatividade toda, assim, sabe? E quando você fala da sua mãe, assim, é muito bonito ver você falando da sua mãe. Nós somos, né, o sonho dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, né? Minha mãe também é uma mulher branca, meu pai é um homem negro. Embora eu tenha tido o maior contato da minha vida com a minha mãe do que com o meu pai, né? Porque, enfim, por diversos motivos. Mas, assim, eu sou uma pessoa feliz em dizer que o universo foi colocando pessoas com uma vivência muito similar à minha para poder me auxiliar aí nessa jornada chamada vida e para que eu pudesse aprender um pouquinho mais, né? E, enfim, você é uma dessas pessoas, então quero te agradecer aqui em rede mundial, né? Porque o programa pode ser assistido em qualquer lugar, né, do mundo, inclusive nós já tivemos pessoas da África aqui, já tivemos pessoas de outros lugares, vamos ter outras ainda também. Então, queria registrar isso, tá bom, Rosa? E, Rosa,
Ainda nessa pegada, eu queria que você falasse só um pouquinho, né, de como você vê o atual cenário do movimento negro joseense e como você acha que nós podemos nos organizar enquanto sociedade civil para garantir o cumprimento das leis, né, especialmente aí a Lei 7.716/89, que é a lei do racismo, né, chamada como lei do racismo, né, enfim. E a 10.639, que eu acho que é uma lei muito importante, vai dialogar com o que a gente falou, que é a questão afro, né, debatida nas escolas, né? Você garantir que o aluno vá ter esse tipo de conteúdo, né? Queria que você falasse só rapidamente um pouquinho disso para a gente poder encerrar, infelizmente, de fato. Olha, Meire, eu acho que é muito importante quando a gente se descobre, quando a gente se reconhece, porque é a partir desse momento que nós começamos de fato a luta. Porque não adianta ficar chamando você se você não se reconhece na sua condição, né? Existe se outra pessoa. Então, eu gravei um vídeo recentemente para a banda cubana, do Hotel Cubano, onde eu disse que os brancos de hoje, nas suas minorias, eles não são responsáveis pela nossa escravidão. No entanto, eles desfrutam, sim, os privilégios dos seus antepassados, porque nós, negros, continuamos lutando pelo direito, pelo protagonismo, mas lutamos principalmente pela invisibilidade. Então, nos últimos 4 anos, nós vimos o desmonte da questão racial no Brasil, da secretaria, né? Da Fundação Zumbi Palmares, do menosprezo pela população indígena, né? Pelas outras etnias, que não fosse branca e que não fosse rica. Então, como nos organizar? Eu acho que organizado nós estamos. O que nós não temos é defensores para levar nossas causas até o presidente. Então, hoje, nós estamos numa situação em que a gente tem um presidente eleito, que vai assumir em 2023, comprometido com as causas raciais. E é diante disso que nós temos que estar pronto para escolher uma boa representante ou um bom representante, para que ele possa dar voz a todas as pessoas, não só os líderes, mas todas as pessoas que queiram ocupar seus espaços. Porque, Meire, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo cresce, se a gente pegar os maiores cientistas, os maiores inventores, os maiores intelectuais da história são negros. No entanto, nós não aparecemos, porque se fala muito da construção da lâmpada, se fala muito da construção daquilo, mas a gente não sabe, de fato, a importância que aquela pessoa teve. Quem foi a primeira mulher que projetou aí da Lua? Quem... Sabe por quê? Porque são negros. Porque não interessa ao mundo saber que o autor daquilo é negro. Então, é hora, porque a gente costuma dizer, não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista, porque o mundo ele avança. A gente cobra mais dos jovens, a gente cobra mais dos adolescentes, mas a gente se esquece do principal. Precisamos acabar com as diferenças. E o racismo ele só cresce. Cada dia ele só cresce. Cresce na escola, cresce dentro do estádio de futebol, cresce no cinema, em todo lugar onde vai, se cresce o racismo. Se tem racismo, tem preconceito. Se tem preconceito, é contra todos nós. Não importa o tom da sua pele. Antigamente, quando uma mulher branca casava com um homem negro, pardo, moreninho, o pai daquela mulher branca já dizia logo quando nascia um bebê homem: esse aí vai ser jogador de futebol. Por que jogador de futebol? Demorou a perceber. Eu não sei os outros. Porque jogador de futebol ele pode ser negro. Poucas pessoas naquela época iriam se incomodar tanto com a cor. Não ia levar a cor em consideração, né? Aí eu entendi por que tinha que ser jogador de futebol. Porque a gente não via empresários negros, porque a gente não via presidentes negros, e Médicos, daí né? por diante. Então, é preciso repensar em cada palavra, em cada coisa que é dita, no que nos serve, no que atinge os outros. E lembrar que o veneno que foi comprado para um pode matar a todos, porque naquela correria de se salvar vai se tropeçando pelo caminho
e acaba chegando em que menos tinha possibilidade de morrer. É importante lembrar que o racismo, o preconceito, ele atinge todos nós. E para que essas leis funcionem, é preciso que estejamos todos falando a mesma língua. É precisamos dar a mão para que um suba e puxe o outro. É lembrar que hoje eu vivo numa família mista, você vive numa família branca, vamos supor, mas amanhã ela pode não ser tão branca. E você necessitar defender o teu neto, teu bisneto. Mas você sempre foi o contrário. Como é que vai ser agora? Então, temos que pensar nisso. Eu acho que 2023 se abre um novo leque, abre uma nova oportunidade, não para a gente deixar de lado a nossa luta, ou para começar, mas para a gente nos fortalecer e ter certeza que ela vai ser colocada como prioridade, como pauta, como discussão. Eu queria também, Neide, não sei se você tem mais perguntas, mas dizer a todos que me assistem que, apesar dos momentos difíceis que eu vivi esse ano, eu sou uma mulher que eu tento me recuperar, me reciclar todos os dias, e que eu acho que é mais importante, ao invés de dizer que esse ou aquele é melhor, é dizer que as oportunidades são para todos. Que nós devemos aproveitar, não devemos deixar passar, não devemos nos envergonhar. Eu sou uma mulher negra assumidíssima, sou uma mãe solo, né? Tenho 4 filhos maravilhosos. Eu acho que criar o filho depende de cada família. Eu acho que a gente tem que trabalhar para combater o alcoolismo, qualquer tipo de violência, mas uma vez que você já está nela, você precisa trabalhar para que ela deixe, né? Eu acho que a morte nunca é solução para as pessoas que agem de forma diferente da gente, né? Eu acho que a vida é muito preciosa, nossa e a dos outros também. Então, eu vou procurar ser mais alegre. Fiz 62 anos agora. Comemorei meu aniversário com uma festa, um novo ciclo de vida. Eu disse para mim mesma que eu vou deixar de ser tão séria, né? Séria porque eu sou séria mesmo, meu semblante sério, mas que eu vou rir mais, porque a vida é muito curta. E eu descobri que eu preciso muito dela ainda para viver. Meus 6 netos homens, né? Ao contrário da minha mãe, que eu 6 netos homens, é, eu quero muito ver eles crescer e ver meus bisnetos chegar. Então, é isso que eu tinha para falar, que esse novembro seja o começo de muitos bons novembros e muitos meses maravilhosos para todos nós, né? Não só nós negros, mas todas as etnias, os brancos também, porque não podemos tirar eles. E dizer, continuar dizendo que esse privilégio dele tem que ser repartido no meio de todos nós, tá bom? Maravilhosa, Rosa! Olha, Rosa, te desejo muita vida, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, que você continue aí sendo nossa porta-voz, né? Defendendo os nossos direitos, nos ensinando a todos os momentos aí também. Né? Você é uma mulher séria, mas você sempre me fez sorrir. Então, assim, tá tudo bem. Eu acho que também é um pouco do da cara, né? Tem gente que tem a carinha mais amarrada, tem gente que tem menos, mas eu achei bacana essas coisas que você falaram, e é interessante que pós essa pandemia, e né, no seu caso, depois de tudo isso que você viveu de saúde, que bom que você teve essa oportunidade aí de voltar para nós e de repensar e de, enfim, de poder celebrar a vida. Vamos celebrar a vida porque ela precisa ser vivida mesmo. E tem muita gente que precisa da nossa vida para continuar vivendo, né? Porque é através, às vezes, das nossas vidas que essas pessoas se encontram, né? Bom, você tem mais alguma coisa para dizer? Quer fazer alguma consideração final? Fica à vontade, o espaço é nosso. Eu diria para você, Neide, que é uma pessoa que eu admiro muito, junto com a Preta Ari, eu quero que ela não esqueça. Eu sou muito fã dela Beijo, também, preta. amo falar das pessoas, mas eu também gosto de muito poeta, sou muito viciada nos capoeira, adoro a música, o jogo, o catinguele, todas as danças, né? E dizer para vocês que agora, no final do ano passado, com o começo desse ano, eu fiz uma parceria lá com o SESC, não sei se pode falar, mas que eu pude, em vida, homenagear muitas mulheres
Lógico que tivemos mulheres já falecidas, mas mostrar a importância dessas mulheres, de quanto elas construíram aqui no Vale, né? Mulheres jovens, mulheres de meia idade, mulheres antigas, mas o importante é que a gente saiba que antes de nós já existia um mundo que estava sendo construído e que a gente precisa referenciar. Quando se fala em ancestralidade, é isso. São essas mulheres que vieram de nós, que eu aprendi com muitas. Talvez eu aprendi com minha mãe uma forma de tratar bem as pessoas, e a questão racial eu vim aprendendo na pele. Mas sempre quero encerrar dizendo isso, que todo mundo saiba disso. Eu era a mulher mais bonita da minha cidade. A minha mãe sempre fez questão de dizer: você é linda. Então, eu me considero linda, porque eu sempre ouvi isso de minha mãe. Eu era uma mulher linda, uma criança linda, com minhas duas tranças, né? Então, não temos ninguém feio. A gente precisa amar. E isso é o mais importante. É dizer sempre isso, levar com a gente para a vida toda. É o que eu gostaria de falar. As considerações é essa. Maravilhosa. E Rosa, você não era linda, você é uma mulher linda e linda de muitas formas, viu? Amo você, amo sua vida e espero aí que a gente esteja contemporânea por muitos longos e longos e longos anos, certo? Gente, esse foi mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continuem nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio CT, nos acompanhem também nas redes sociais, mande sugestão de pauta e não esqueça de deixar, né, de enviar o seu feedback aí nesse vídeo aqui, nos demais, porque isso aumenta o nosso engajamento e faz com que o YouTube distribua para mais pessoas esse conteúdo que é tão necessário, certo? E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo grande, tchau, até lá!